I speak in Portuguese, I think is better. O Brasil está enfrentando um dos seus mais difíceis momentos nos últimos 100 anos. E isso tem sido muito, muito traumático, principalmente para as grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. E, além da crise sanitária, crise de saúde, nós enfrentamos uma crise política também ao mesmo tempo. Mas temos um povo muito resiliente e eu acho que a gente deve começar a sair do vale dessa crise nos próximos 2 ou 3 meses. A previsão de queda de GDP is around 5 to 7% in Brazil this year. The total deficit is going to be 500 billion reais, primary deficit for the government accounts, which means that it's going to be very difficult next year. So we foresee that the total recovery for the economy will happen just in 3 or 4 years from now. It's a very difficult moment for us. Right. ¿Y cómo está la situación respecto del coronavirus a nivel ciudadanos? Que de esto lo estamos comentando en todas las sesiones, porque, bueno, especialmente Brasil ha sido, o el presidente ha sido un poco reticente a confiar, ¿no?, en la existencia de este virus, y no sé si eso ha puesto más en evidencia o en riesgo a la gente. Existe um processo de negação muito importante do governo central, não dos governos estaduais. O governo central e o presidente, ele por algum motivo próprio, ele nega a seriedade do processo de Covid, mas o Supremo Tribunal Federal acabou definindo que a authority, para decidir lockdowns ou mesmo isolamento social é de responsabilidade dos estados, mas o exemplo vem de cima, e esse tem sido o principal fragmentação. The most difficult problem that you have is to facing 2 different types of leadership, the local and the central government. Besides that, além disso, o governo enfrenta algumas crises de sustentabilidade, e há quem acredite que este governo pode mudar em breve. Isso agrava muito a situação. De maneira geral, nós temos o povo brasileiro muito assustado, temos as grandes empresas conseguiram fazer seu movimento para home office de uma maneira muito produtiva e muito funcional, mas o grande desafio é manter as cadeias produtivas operantes, para que você possa ter uma retomada com resiliência. É muito difícil, eu estava vendo a palestra anterior, é muito difícil nesse momento, quando você tem uma crise inusitada e, ao mesmo tempo, você tem uma crise política, você manter as pessoas que estão isoladas, getting bad news all the time, essas pessoas se manterem produtivas e evitarem a depressão. Então, as empresas começam a encontrar pontos de depressão em diversas partes, em diversos funcionários. É um grande desafio para todos nós. Bueno, esperemos que salga bien. Vamos a compartir tu presentación, que tiene subtítulos, así que se va a entender perfectamente. Si nos quieren ir adelantando las preguntas, las podemos ir también traduciendo para Jorge para responder al final de la sesión. Todos. Boa tarde a todos. Um grande prazer para mim estar aqui hoje, de uma maneira virtual, um pouco do lado humano da transformações organizacionais, da gestão de mudança, compartilhando um pouco da minha experiência. Tem sido rica nisso. Nos últimos 35 anos tenho trabalhado com instalação de companhias, com a transformação de companhias, e aprendi muito quais são os cuidados e quais são as armadilhas que a gente acaba encontrando nesse mundo. Gostaria de primeiro me apresentar. Meu nome é Jorge Santana, eu sou CEO na BMG Seguros, uma das companhias líderes em seguro garantia no Brasil.
Sou também presidente do Conselho da CRP4, que é uma empresa de registro, tipos de ativos do sistema financeiro, que pertence a 30 anos. E sou também board member da Associação Brasileira de Bancos. Minha experiência é uma experiência híbrida, tanto no mercado de seguros como no mercado financeiro. E desses meus últimos 35 anos, com certeza, mais de 20 participei em algum tipo de transformação. O que eu queria falar hoje um pouco aqui é, primeiro, sobre o interativo da transformação. E sempre houve, mas por que agora discute-se tanto? E aí eu coloco a palavra digital, que é a transformação mais importante e necessária nos mercados de hoje. Fala um pouquinho, na minha visão, o que está interativo, os que nos move hoje, e aqui, naturalmente, eu vou falar muito de seguros, da indústria de seguros, que é onde eu estou envolvido mais profundamente, mas quando você olha o movimento tecnológico, a atividade tecnológica nos últimos anos, em todos os setores, ela é brutal. Seja no setor financeiro, seja no setor de saúde, no setor de seguro, os investimentos e a quantidade de novas empresas que surgem trazem para nós um quadro de disrupção, meio que de criação destrutiva. Quer dizer, algo novo surge que começa a destruir o antigo, mas o novo ainda não se estabeleceu. E vivemos nesse momento de transição bastante assustadora. No mercado de seguro, especificamente, como podemos ver aqui, a quantidade de dinheiro, a abundância de dinheiro de recursos colocados nos que se chamam insurtechs, fundos de bens tradicionais, tem criado uma tremenda necessidade de mudança e tremenda perigo, vamos dizer assim, aos incumbentes tradicionais. A transformação digital no mercado de seguros ela acontece em diversos pontos da cadeia. Ela endereça claramente os pontos, pain points, na área de customer experience. Ela endereça produtos personalizados, diferenciados, produtos que antigamente eram impensáveis. Eu não falo antigamente, eu falo alguns anos atrás. Ela endereça novos ecossistemas, os grandes gigantes digitais criando ecossistemas que atraem para eles todos os movimentos. Hoje a gente vê isso muito também no mercado financeiro. Os bancos digitais precisam participar de ecossistemas para terem relevância. Isso acontece e com certeza acontecerá no mercado do seguro. E principalmente nas questões direcionadas à decisão baseada em analíticas e em dados. Essas dimensões transformam de maneira bastante forte o mercado de seguros e ela torna o que era algo nice to have em algo must to have. Precisamos ter uma transformação sobre os incumbentes tradicionais, sob pena de ficarmos alijados do processo nos próximos anos. Eu coloco aqui várias frases sobre como é que eu vejo a criação, a destruição criativa que acontece no mercado de seguros hoje, né? Onde você percebe claramente que uma abundância de capital está fazendo um shape na indústria. O cliente final, que hoje transaciona com um banco digital ou que transaciona com uma insurtech, ele tem como paradigma de experiência de jornada de cliente não a sua operação de compra tradicional de seguros, ou de operação financeira. O seu paradigma é a operação com uma Amazon. O seu paradigma é a operação com uma Google. Ou seja, o padrão de tratamento do cliente, a jornada do cliente é muito diferente do que acontece hoje no mundo tradicional. E, para isso, as companhias têm que se transformar, elas têm que ser ágeis, têm que ser fast movers e têm que ser inovativas. Eu gosto de pensar que ou as empresas vão arquitetar o futuro, ou elas vão ser vítimas dele. Não vejo um outro caminho. Ou você digitaliza, mas digitaliza de verdade, ou você acaba sendo fora do game.
Os principais, digamos assim, dificuldades para uma transformação digital, ela acontece principalmente no setor do seguro, por uma armadilha muito conhecida, que é o próprio sucesso. Anos de resultados muito positivos, anos de mercado soft, anos de retorno na equity adequado, criam o conceito por que mudar. O mindset é por que eu devo mudar? Qual é o benefício que a mudança nos dá? Associado a isso, você vai encontrar a natureza fiduciária do negócio de seguros. E também uma regulação muito pesada e muito forte. Isso faz com que a própria companhia, ela, de alguma forma, ela atrofie sua capacidade de inovação. Isso é um belo obstáculo para a inovação tecnológica. Isso faz com que o segmento de seguros seja um segmento que menos investe em desenvolvimento, menos investe em tecnologia e em pesquisa, comparando com os demais setores do mercado. Eu gosto de pensar em 3 tipos de companhias hoje. A companhia que, em algum momento, não percebe a transformação em curso nos seus clientes, nos seus competidores, e essa companhia é a companhia que eu chamo de incumbente tradicional, que ela usa o ativo digital, mas ela usa para a formação do escritório, ela usa para facilitar o seu dia a dia, mas ela não tem um pensamento digital em momento algum. Ela é uma empresa que vive como se tivesse no mundo tradicional. Essa empresa, não tenha dúvida, ela vai desaparecer. Ou vai ser comprada, ou vai ser colocada fora do processo e perder relevância até que ela esteja auto-aflorada. Não tem como uma companhia sobreviver nesse ela não percebeu de nova dinâmica de mercado. Também, um outro tipo de companhia são as companhias que percebem a importância do digital, mas isso não está colocado dentro do seu planejamento estratégico de maneira adequada. Ela não percebe a necessidade de ter o cliente no centro de todas as suas decisões, que é o que utiliza qualquer digital, transformação digital. E, portanto, ela cria um entorno e ela cria uma percepção digital, quando, na verdade, ela não é digital, quando, na verdade, ela está simulando um processo de transformação digital. Isso é uma grande armadilha, porque é uma ilusão. Eu acho que a melhor maneira de ilustrar essa situação é através de um chart como esse, onde você pensa que tem transformando um tesouro, e, na verdade, você está sendo muito ameaçado e vai começar a perder performance, e vai começar a perder market share, e vai começar a perder eficiência financeira muito brevemente. As empresas, sim, que conseguem olhar todas as tecnologias disponíveis, as diversas palavras complexas que hoje a gente discute no mercado, mas conseguem usar isso da melhor maneira para alavancar a sua experiência do seu cliente, esse cara começa a ter, então, uma visão diferente. Né? Ele começa a ser uma empresa que, de fato, tem capacidade de implementar uma transformação em uma escala maior. Mas é importante entender que a transformação digital não tem a ver com tecnologia, ela tem a ver com estratégia, ela tem a ver com pessoas. Isso é algo difícil de se entender quando você contrata uma série de consultores que começam a te fazer diversas possibilidades tecnológicas diferentes, mas que claramente não colocam o cliente no centro da decisão. Então, o que separa os disciplinas, na verdade, é uma estratégia muito clara, combinada com uma cultura organizacional, com uma liderança posicionada para fazer a transformação. Não tenha dúvida, tem que ser uma transformação baseada no modelo de transformação. É difícil fazer essa mudança. Essa mudança exige que você saia das estruturas departamentalizadas, estruturas hierárquicas, fortes e formais, com uma estrutura realmente colaborativa. Pouquíssimas empresas conseguem fazer isso. Interdisciplinar, colaborativa, com uma hierarquia formal menos rígida, mas com uma hierarquia mais orgânica.
Segundo, você tem que sair das decisões baseadas em experiência do top management da companhia, como se fossem verdadeiros baluartes do conhecimento, e buscar no frontline e através de decisões baseadas em dados analíticos os melhores passos a percorrer. Temos que sair da visão aversa ao risco, aversa ao erro. Companhias tradicionais, elas penalizam o erro. É muito comum você esperar o seu produto estar 100% preparado, pronto para ir para o mercado. No mundo digital, quando você está pronto, já é tarde. Então, o conceito da experiência, o conceito de ser ágil, de ser adaptável é muito importante. Para isso, você tem que manter esse seu conceito de medo de errar, de medo de tomar risco. É muito complexo isso numa indústria tão fiduciária quanto a indústria de seguros. Vamos falar um pouquinho o que está por trás, na minha visão, das transformações organizacionais. Esse aqui é um quadro muito, muito importante, antigo, inclusive, da McKinsey, que por anos eles fazem essa pesquisa, e ano após ano, desde a década de 90 até a atualidade, os números mudam um pouco para cima, um pouco para baixo, mas 70% das transformações organizacionais. Normalmente, uma transformação organizacional é implementada por algum executivo que chega de fora, e esse executivo traz o seu time, traz os consultores, e começa a implementar uma transformação organizacional. Historicamente, 70% das transformações falham. E elas falham, na sua grande maioria, não por falta de recursos, não por falta de processos, não por falta de metodologia ou de quadros específicos que possam dar uma capacidade de medir a evolução da companhia. Elas falham por conta do que a gente chama soft skills. Falham por conta do comportamento. Falham por falta de compreensão da cultura organizacional. Em um trabalho seminal, o John Potter, em 96, foi o primeiro a falar em transformações organizacionais no seu livro Leading Change. De lá para cá, muita coisa foi produzida, muito trabalho da própria McKinsey, mas o importante é que pouca coisa mudou. Continuamos tendo um grande índice de falhas, 70%, pelo menos, e um pouco de entendimento de como você pode conduzir a transformação. Os 6 pontos principais que o Potter colocava lá atrás, eles são muito relevantes até hoje. Muita complacência na implementação, incapacidade de criar uma coalizão, uma história que seja suficientemente forte para ter o drive de continuidade das pessoas. Falta de entendimento claro do poder que a visão pode criar, ou o propósito pode criar. Subcomunicar ou comunicar de maneira inadequada esse propósito. Subestimar a necessidade de você ter pequenos, ou seja, pequenos avanços mensuráveis que mostram para as pessoas que você está avançando. E, sobretudo, negligenciar a cultura organizacional. Isso é muito importante, porque, normalmente, o forasteiro vê a cultura organizacional como impeditiva à mudança. E ela é. Mas se você conseguir trabalhar dentro do framework da cultura organizacional dos gente, você vai ter muito sucesso. Então, criar uma história que seja, de fato, drive para a mudança é muito importante. Você e a diretoria, e principalmente o CEO, serem, de fato, exemplo da transformação em todo o seu momento, em todas as suas decisões e em todo o percurso da mudança que nós fazemos para frente. Reforçar os mecanismos operacionais e financeiros para que eles abriguem, para que eles se adequem à transformação. Você pede uma mudança de comportamento, você pede uma mudança de mercado, mas o seu sistema, a sua operação não está focada nisso, portanto você tem um gap muito importante. E, por fim, você tem que ter importação de capacidade. Construir capacidade, seja capacidade humana, seja capacidade tecnológica,
seja em skills operacionais, porque senão você não suporta a transformação. Eu gosto muito desses chats que a gente colocou aqui, que eu costumo entender que a resistência se antagoniza ao propósito. Se você não consegue ter uma história que crie propósito, e esse propósito, de alguma maneira, seja abraçado pelas pessoas importantes na sua corporação, o nível de resistência é muito grande. E, para mim, esse é o ponto mais importante de qualquer transformação, seja no departamento, seja na corporação como um todo. E a curva J, que é uma curva antiga também, ela, para mim, acontece em todos os movimentos da nossa vida. Quando você vai mudar, e esse é um medo natural do mundo, antes de melhorar, piora. Quando você começa a fazer uma nova atividade, antes de você ter o mesmo nível de proficiência que você tinha, você fica pior do que você era antes. É o que eu chamo a curva J. Eu estou no estado A, que é o Aziz, e tenho que ir para o estado show B, que é onde eu quero chegar. Toda evolução planejada, ela é normalmente linear. Eu acho que eu saio daqui e vou para cá, eu tenho algumas variações nos planos, mas eu não levo em consideração que, na medida que eu começo a promover a transformação da organização, a performance começa a aparecer. A entropia começa a aparecer. As pessoas começam a ficar insatisfeitas. Existe um antagonismo à transformação que é crescente. Por quê? Primeiro, as pessoas têm medo. As pessoas gastam mais energia pessoal durante o processo de transformação, porque saem do seu modo automático e passam para o seu modo de pensar supervisional. Quando você chega no vale, que eu chamo de vale da morte, onde os sistemas quase estão travados, e a empresa piorou muito, você vive uma situação muito estranha, porque aqueles que eram contra a transformação desde o início, muito engajados por falta de propósito, eles são os primeiros a contaminar aqueles que estavam em dúvida. E nesse momento, você passa a ter um grupo enorme de pessoas contra a transformação. É muito comum você ouvir, eu sabia que era certo. Mas se você consegue passar esse momento, é um momento muito difícil, eu já contei isso várias vezes, aí sim você segue um caminho muito rápido de melhora da companhia. E aí, a transformação, os processos novos implementados, os mercados novos conquistados começam a dar resultado. E à medida que você tem resultado, você começa a ganhar aliados, e aí sim você chega aonde você esperava chegar. E quando eu falo aliados, não são só os empregados da companhia, mas são os fornecedores que passam a viver toda essa situação complexa, também os acionistas, porque o board começa a pressionar o CEO, que a mudança não está acontecendo como deveria. Então, é um processo muito doloroso e que normalmente ele não acaba entregando o que deveria. Quando falamos de transformação digital, então a situação é muito mais complexa, porque você tem muito novos componentes aparecendo. Se a gente tinha 70% de falha, ou próximo a 70% de falha nas transformações convencionais, estatisticamente, de 10% a 12%, qualquer transformação organizacional convencional, ela vai exceder ou atingir as expectativas iniciais. No mundo digital, isso é muito pior. Numa transformação digital, as estatísticas, embora recentes, elas dão conta que nós estamos falando que menos do que 5%, no máximo 5% das transformações vão funcionar. Vão delírio do que se esperava do início. Isso é muito complexo. E por quê? Porque você tem novos componentes. Além daqueles componentes que tínhamos no passado, da resistência, você começa a ter componentes que são completamente inovadores. Você tem que ter uma companhia onde tomar risco é natural, é normal. Você não vai lançar o produto pronto, você vai lançar um produto minimamente viável. Você tem que ter a sua cultura corporativa tem que se adequar para suportar a colaboração e criatividade. A empresa deixa de ser uma máquina como organização e passa a ser um organismo. Isso é uma mudança muito importante. O cliente, de fato, vem para nós. Normalmente, o cliente só vem para nós nos folhetos, nas campanhas de marketing. E a capacidade de
inspirar e apaixonar as pessoas é muito mais importante, porque nós temos, nesse caso, quase que um salto no escuro. O processo de decisão tem que ser rápido. E tem que ter uma reavaliação dos talentos. Isso é uma transformação tradicional. Muitas pessoas não se adequam ao novo ambiente. Se imagina uma transformação digital, onde o mundo e as competências requeridas são muito diferentes. Dito isso, vamos ver qual é o novo mundo e como é que a gente deve encarar a transformação do novo mundo. Esse quadro é um quadro importante que diz da Clinda Clayton, que fala exatamente das forças que atuam no trabalho executivo. As forças tecnológicas que a gente está vendo cada vez mais clara e cada vez mais importante, aceleradas pela crise atual, as forças da globalização, e uma globalização que pode refluir hoje em dia, mas ela está aí, e ela faz com que o comportamento das pessoas e os skills necessários, as forças demográficas de longevidade, as pessoas passam a viver muito mais, você passa a ter muito mais gente no mercado de trabalho, os sistemas de previdência do governo passam a ter problema, as famílias mudam, as famílias passam a ser arranjadas de uma maneira diferente, a diversidade está presente a todo momento. E que skills os trabalhadores têm que ter para lidar com isso tudo? As forças da sociedade. Uma das forças da sociedade importante é o que a gente está vendo aí hoje, a crise do Covid, que impõe limitações que não imaginávamos no passado. E as forças, os recursos tecnológicos, os recursos energéticos, que se tornam cada vez mais escassos e que impõem uma série de restrições. E acho que agora vale a pena falar um pouco de uma nova força que catalisa as demais, que é a chegada de uma transformação inesperada, mas não improvável. A gente lê nos jornais que o Covid é um black swan, um cisne negro. Eu não acho. Ele é um cisne branco, negro, completamente previsível, e um cisne que a qualquer momento ele poderia acontecer. E que ele abre a nossa escancara para a gente a necessidade de mudança. Ele mostra que nada mais vai ser como seria. Na verdade, resumindo, é como se perdêssemos a ingenuidade. As coisas não são tão seguras como pensávamos. Os países não estão preparados como pensávamos. Nosso sistema de saúde não é tão forte e nosso mecanismo de decisão não é tão estruturado. Isso cria uma incerteza permanente nas nossas vidas que vai ter um efeito muito bom em qualquer futuro de trabalho. Vamos pensar um pouquinho nos trabalhos que existem por aí e nos trabalhos que existiam. Né? Esses são dados conhecidos, mas é importante. Quer dizer, hoje, a maioria das pessoas, em muitos continentes e muitas indústrias, trabalham em posições que não existiam há 5 anos atrás. Ou seja, novos tipos de trabalho surgiram e há 5 anos atrás eles não estavam, há 10 anos atrás. E 65% das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar em tipos de trabalho completamente novos quando elas estiverem na idade produtiva. Ou seja, ela está estudando para algo que não vai servir. Ela tem que estar preparada para a transformação que é lá na frente. Realmente é uma mudança muito grande. Todo esse processo coloca uma pressão muito forte sobre as pessoas, sobre os governos, sobre as empresas. Que tipo de desenvolvimento, que de skills eu tenho que comprar e trazer para dentro da minha companhia, eu tenho que desenvolver pessoalmente para lidar com algo que eu não sei o que será. Esse quadro é um pouco assustador. Ele vem de uma pesquisa dos 162 jovens do futuro. Eu sei das mais diversas modalidades, e provavelmente serão muito mais do que 162, provavelmente 162, alguns não estavam aqui, são os nanomédicos, são os especialistas em aging, que são os agricultores urbanos,
avatar relationship managers, skill quantifiers, 3D food printer chief, biomeat factory engineers. Nós estamos falando aqui de uma quantidade de coisas que a gente nem sabe o que é, mas que vão ser as profissões futuras e que vão exigir skills completamente novos. E falando em skills, é importante a gente entender que a gente consegue olhar, porque quando a gente vai fazer uma transformação digital, ou uma transformação corporativa, eu não posso mais olhar para as competências que tem antes na minha companhia. Eu tenho que olhar, sim, para os skills e para as competências necessárias. E algumas são conhecidas, mas algumas devem ser intensificadas, outras são completamente novas. Como no pensamento crítico, orientação para a resolução de problemas, colaboração através de mentor, liderança pela influência mais proativa, agilidade, adaptabilidade, iniciativa, empreendedorismo, ser efetivo oralmente e escrito, na comunicação oral e escrita, isso é fundamental, porque ela se dá não mais muitas vezes pela presença física, onde você tem todo o teu corporate language para te suportar, a capacidade de transformar informação em conhecimento, curiosidade e imaginação. Quando a empresa hoje tem o seu set de competências que são avaliados anualmente, curiosidade e imaginação. Esse set de coisas que estão aqui e a capacidade de aprender a aprender são fundamentais no novo tipo de talento que nós escolhemos. E que isso vai se dar cada vez mais em relação ao emprego. Empresa, ela muda. Hoje eu sou empregado de uma empresa. A tendência é que eu tenha trabalho em diversas empresas. Rapidamente, e já me aproximando do fim, eu acho que a gente, do ponto de vista do learning, a gente tem que falar claramente que a gente muda daquele processo de learning onde o tempo todo eu ganho um novo diploma, eu mudo de degrau, mas são movimentos discretos e que eles acontecem na medida que você envelhece de maneira mais errática. Eu saio do modelo onde eu estou com o lado do mundo. Eu passo a estudar o tempo todo. E como é que eu me adapto para isso? É muito complexo. Eu tenho que entender como seria isso. E, mais do que isso, eu tenho que aprender a aprender. Eu tenho que reaprender a aprender. Como eu aprendo tudo que está chegando e como é que eu alavanco meu conhecimento passado para tirar proveito do que está chegando. Rapidamente também, falando um pouco do que a Covid promove nas nossas vidas, porque ela promove a transformação, ela acelera a transformação digital de uma maneira impressionante, a gente está vendo isso. O home work passa a ser algo, passa a ser uma realidade, e à medida que é uma realidade, a gente faz um certo reshape de como as cidades estão organizadas, como aconteceu no passado, a gente viu isso na Revolução Industrial, o mundo assistiu isso com a peste negra, quando ela dizima os recursos sustentáveis do regime feudal, e, portanto, o regime feudal é destruído. Nós não vamos chegar a esse extremo, mas tem uma modificação importante. Cada vez mais a educação é virtual, a telemedicina vem para ficar. A gente passa a viver na economia da distância, que é uma coisa muito diferente. Disrupção importante nas nossas famílias, vale a pena produzir em vários países. Eu faço um recurso da globalização. Como fica a manufatura e a distribuição, o que vem por aí, o papel dos drones, o papel da impressora 3D, ganha velocidade, e o sistema de healthcare, a gente descobre que está longe de ser o que a gente pensava que era. Esses são os efeitos que aceleram a maioria daqueles eventos que a gente falou anteriormente. Mas então, o que não muda nisso aqui? Eu acho que o mais importante no mundo é o ser humano. E eu gosto dessa frase do Einstein, que ele diz, olha, tudo que está criado é processo da nossa mente. Não podemos mudar nada se a gente não mudar a nossa mente. Então, é o nosso pensamento. O ser humano não muda. E eu trago aqui no chat, já me aproximando do fim, que eu uso, gosto e acredito que é uma trimembração do ser humano entre pensar, sentir e agir. Isso é poderoso.
poderoso e o bem comum. O que eu quero dizer aqui é assim, que o pensar, ele tem a ver com o plano, ele tem a ver com a possibilidade matemática, ele tem a ver com entender os obstáculos, entender os possíveis ganhos que eu tenho. Ele tem a ver com o racional, ele tem a ver com o cognitivo, ele tem a ver com a parte mais nova do nosso cérebro, o córtex pré-frontal. Ele é muito importante no nosso raciocínio, mas ele por si não movimenta a nossa ação. A nossa ação ela só se movimenta através do sentido. É através do sentido que eu me sinto incluído no processo. É através do sentido que emocionalmente eu me sinto participando do projeto. O sentido ele é sensibilizado pelo propósito. Quando o propósito tem conexão com o meu sentir, a minha ação é muito rápida. E aí sim eu vou engajar no projeto e não vou medir esforço para fazer um negócio perfeito, não vou ter medo de errar. Mas o sentir, também desconectado do pensar, ele leva ao extremismo. A gente está cansado de ver ações onde a pessoa se movimenta, estoura uma bomba sem nenhum raciocínio por trás. Então, saber comunicar o plano, saber comunicar, pensar, mas saber sensibilizar, sentir com o propósito, é o caminho para você vencer qualquer resistência à transformação. Isso é fundamental. Grandes líderes usam isso o tempo todo. Grandes líderes endereçam a emoção, ele não endereça a atenção. Vocês já viram, por exemplo, quando você apresenta um plano perfeito em PowerPoint, Excel, com vários consultores te ajudando, e alguém diz assim, olha, eu estou sentindo que está faltando alguma coisa. Claramente, ele entendeu o coletivo do plano, a sua parte externa do cérebro, mas a sua parte interna do cérebro, a amígdala e as partes mais antigas não foram sensibilizadas. Portanto, eu não vou conseguir movimentar esse sujeito na frente. Isso vale para o mundo antigo, isso vale para o mundo atual, isso vale para o mundo futuro. Essa é a minha contribuição. Eu espero poder ter ajudado. Espero que o fato de ter gravado a apresentação para poder ser traduzida não tenha criado um grande empecilho. Estou disposto, aberto aqui, a diversas perguntas e respostas e a qualquer debate. Bueno, Jorge, gracias. Gracias por esta presentación. Creo que ha sido bastante entretenida y amena, que se ha ido sumando gente durante el transcurso de la misma. Hay un par de preguntas, si quieres. ¿Quieres te las hacemos en portugués o español está bien? No se te escucha. Tu sonido. Podemos fazer em inglês ou espanhol ou português. Se eu não entender espanhol, eu peço para traduzir. Ah, no, sí. ¿Pablo, traducís? Sí, ¿cómo hago? ¿Voy aquí? Sí, ven, están aquí. Hay 3 perguntas. Sim. Olá, boa tarde. Olá, que Sim. Estava a perguntar que tipo de novas posições creem vocês que podem surgir no mundo para os seguros? Tipo de posições no trabalho? Eu acho que muitas posições no mundo de seguro são relacionadas principalmente a analytics, data analytics e ferramentas de tomada de decisão baseado em dados e data warehouses, por exemplo. Hoje você tem pouquíssima aplicação efetiva de analytics, por exemplo, em avaliação de riscos. Então, essa é uma profissão que, de alguma medida, ela substitui, também em alguma medida, os profissionais na ponta. A outra atividade tem a ver com a utilização de robôs e chat automatizados no atendimento ao cliente. Cada vez mais o cliente vai se direcionar a uma seguradora e vai falar efetivamente com um robô ou com chats automatizados, de alguma maneira reduzindo a necessidade do ser humano nesse ponto. Eu vejo essas duas linhas como novas profissões que surgem ou profissões que desaparecem. Eu acho que o novo mesmo como profissão, nós estamos falando de tudo que é relacionado a analytics.
Analytics é o grande foco profissional para seguir. Sí, voy a hacer la traducción. Bueno, básicamente los puestos de trabajo que se abren son para temas de analíticas y todo lo que tenga que ver con chatbots. Todo lo que es temas de analítica evidentemente va a seguir creciendo. Hay una falta ahora de gente que trabaja en esta área. Y los chatbots lo que van a venir a sustituir también puestos de trabajo, pero evidentemente es algo que se va a ir incorporando más y más a las empresas. Es un poco el resumen, ¿no? Sí, perfecto. Como vamos podemos trocar o sistema de crenças na companhia para acelerar os processos de câmbio, de troca nas pessoas? É muito complicado. A cultura organizacional ela é muito forte e ela é baseada num sistema de crenças que tem um feedback positivo. A melhor maneira, muito embora nós sejamos todos muito técnicos e utilizamos muito a ciência para a tomada de decisão, é você passar a usar um pouco a ciência, a neurociência para isso. Você tem que definir um propósito muito claro. As pessoas só se movimentam quando você consegue transmitir o propósito da transformação. Normalmente nós comunicamos completamente diferente. Nós comunicamos o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Quando a essência é comunicar o porquê nós estamos fazendo. Quando você comunica o porquê, ele aciona as partes mais antigas do seu cérebro, ele cria uma comunicação com a sua ínsula e com a sua amígdala e, portanto, você motiva as pessoas emocionalmente. De novo, muito cuidado com a manipulação disso. A mudança em si é perigosa se você não endereçar o porquê, o propósito. Sí, bueno, básicamente él habla que hay un sistema de creencias y que la parte técnica está muy bien, pero solo el sistema de creencias se puede ir modificando a través de la neurociencia, diciéndole a las personas el propósito claro, el por qué se están haciendo las cosas y cómo se puede transmitir eso es bien importante. Eso motiva la parte emocional de las personas, pero lo que no hay que caer es una manipulación. ¿Es correcto? Correto. O poder, inclusive os grandes líderes, quando você tenta fazer uma comunicação de um plano de maneira técnica, inclusive o teor das palavras que você usa são diferentes. Então, quando você quer comunicar a tecnicidade, você usa muito mais substantivos. Quando você quer movimentar para a ação, você usa muito mais verbos. Quando você quer movimentar a emoção, você está no reino dos adjetivos. Então, nós temos que dar substância técnica para a transformação, com frameworks estruturados, mas nós temos que ter uma história que consiga contaminar e consiga transmitir o propósito da mudança. Sí, básicamente tenemos que tener una historia que se pueda transmitir, la acción transmitirla a través de verbos y también usar los adjetivos para motivar un poco el tema emocional. E mais um comentário, isso para a equipe, para o seu time, mas também para os acionistas. Quer dizer, os acionistas são seres humanos, o board meeting, o board da companhia também é feito de seres humanos e que tem medo das mudanças. Todo mundo quer mudar, mas ninguém quer mudar. Todo mundo quer cambiar, pero nadie quiere cambiar. Y hay que también ver hacia arriba, hacia los accionistas, porque también son seres humanos. Como fazer uma apropriação da cultura num entorno que é tão mudante, que está sempre a trocar? Toda empresa, seja uma empresa que muda muito ou muda pouco, ela tem uma cultura reinante. Quando você se propõe a fazer uma transformação ou você participa de uma transformação, você precisa claramente entender aquela cultura. E como e que drivers naquela cultura você vai utilizar para transmitir o seu propósito. Quando você faz eu costumo dizer, quando você participa de uma transformação, ao final dela,
você transformou a companhia, mas você também se transformou. Porque a cultura da companhia te impregnou também. O que acaba acontecendo muitas vezes é que o mesmo líder não faz duas mudanças, porque ele também se institucionalizou a partir daquela mudança. Dice que la cultura, primero hay que entender bien la cultura para poder cambiarla, saber cuál es el driver que es lo que cambia se puede cambiar de la cultura, y el mismo líder va a cambiar también al hacer estos cambios. ¿Es esto correcto? Sim, e é importante você fazer, como líder, fazer parte da cultura. Claro, como líder. Você não pode ser um forasteiro. Você tem que entrar na cultura e apertar os botões corretos daquela cultura para contaminar o seu propósito. Claro, para llegar a propósito, el líder tiene que también estar dentro del mismo cambio. Tengo otra pregunta bastante. El desarrollo de habilidades, o desenvolvimento de habilidades emocionais é rentável para o processo de transformação digital? Ele é muito mais crítico, porque quando você faz uma transformação visível de um estado A para um estado B, que é previsível, que é conhecido, como fazíamos no passado, você, de certa maneira, consegue perceber aonde você quer chegar. Uhum. Numa transformação digital, normalmente é um salto no escuro, porque todos os profissionais, ou a grande maioria dos profissionais, não se sentem capacitados para o novo mundo. Isso provoca um senso e uma reação interna muito grande. Então, lidar com o emocional é fundamental. Sí, bueno, entonces básicamente lidiar con la parte emocional para la transformación digital es el reto, es lo más difícil y lo más crítico para llegar al objetivo, ¿cierto? Hay un cierto rechazo, porque los profesionales no se sienten capacitados para asumir esa transformación digital. O que temos assistido, e eu participei de diversas transformações digitais, é que as empresas tentam lidar com o digital, com o novo, utilizando os seus preconceitos, o que não é possível mais. Sim. Ou esse é um caminho. Outro caminho, as empresas entram na aventura de implementar estruturas que jamais funcionariam naquela organização. Falamos muito do Agile. É difícil encontrar algum lugar fora do Spotify que de fato a Agile funcione. Porque foi quem criou a cultura. Porque não é um papel em branco uma organização. Ela é uma história. Claro. Y você tem que lidar con esa historia en la transformación. Claro, lo más difícil de la transformación son los preconceptos y penetrar las estructuras que ya están hechas. No es una hoja en blanco donde se empieza a trabajar la cultura, sino que ya hay una cultura estructurada y que es difícil hacer ese cambio porque ya están los preconceptos y las estructuras hechas. Otra pregunta. Sí, diga. Mais um comentário. Historicamente, o roadmap de transformação digital, ele começa. Você começa a utilizar o seu IT, Internal IT Department, para fazer a estruturação. Não consegue. Aí você contrata um grupo externo de expertos em Agile e cria uma competição interna. Também não funciona. O ideal é você transformar a sua companhia aos poucos no modelo Agile. Para fazer isso, as grandes companhias não têm desenvolvido as estruturas digitais internamente. Elas têm feito joint ventures ou têm feito aquisições de empresas emergentes, insurtechs ou fintechs, que aos poucos contaminam a empresa incumbente maior dessa transformação digital. Sí, bueno, básicamente la transformación, si viene del departamento de IT, no funciona. Si se contrata a alguien externo, también cuesta que funcione. Hay que trabajar un poco desde dentro las estructuras digitales. Y también me hablaba un poco sobre el tema de las insurtechs. ¿Nos podría aclarar esto? Sim, que muitas companhias e muitos bancos percebem que a cultura interna ela é avessa à transformação e, portanto, elas criam estruturas digitais ou compram insurtechs ou fintechs e desenvolvem um novo perfil ali e lá na frente elas tentam fazer com que as coisas se unam.
Um grande exemplo disso é o Banco Bradesco ou o Banco Itaú no Brasil, que são gigantes, mas têm estruturas externas digitais. Claro, entonces compran compañías de fuera que ya están más digitalizadas y se integran con la cultura de ellos, un poco. Isso mesmo. Que estratégia posso implementar para sair do Vale da Morte? Tratando de convencer as pessoas que estão em contra da transformação. A maneira de vencer, e o Vale da Morte, para quem já passou, isso é lógico que é uma invenção minha, mas quem já passou pelo Vale da Morte sabe como isso é difícil. No início, muitas pessoas são a favor da transformação, acionistas, funcionários. À medida que as coisas começam a ficar pior, todo mundo é contra. E a única maneira de alinhar e ter aliados, tanto no board quanto nos empregados, é você ter um alinhamento muito claro do propósito da transformação, o tempo todo. Isso é uma reação atávica do ser humano. Todos nós, quando fazemos muito bem alguma coisa e alguém pede para fazer de maneira diferente, até que a gente fique no mesmo nível de proficiência, vai levar muito tempo. Então, isso acontece com as empresas também. Então, eu acho que é muita documentação técnica e um senso de propósito muito forte na transformação e um líder muito tenaz. Bueno, básicamente hay que tener un líder que sea muy consecuente y muy tenaz, tener claro el propósito de la transformación, porque evidentemente la gente está acostumbrada a hacer las cosas de la misma manera. Y bueno, siempre va a haber gente que está a favor de la transformación, pero siempre va a haber gente que va a tener una cierta barrera, ¿no? ¿Es correcto? Correto. E mais um ponto, definir em qualquer estratégia de transformação o que eu chamo, o que usualmente é chamado de quick wins. O quick win te dá uma sensação de realização de curto prazo, muito embora ele não seja profundo e ele não seja perene. Mas ele te ajuda a sustentar o propósito. São metas a curto prazo. Curto prazo, metas e achievements de curto prazo. Entonces, hacer quick wins, metas a corto plazo que se vayan logrando para ir motivando a la gente. Isso. Outra pergunta, o que sugere o senhor que possa fazer as empresas para ter os novos comportamentos das pessoas e que não regressem ao início, ao status quo? Bom, primeiro as transformações têm que vir de cima. Tem que ser uma decisão estratégica da companhia e ela tem que ser uma demonstração clara do CEO da companhia e da diretoria da companhia. O senior management da companhia tem que estar completamente aliado à transformação e aliado com o propósito, porque o role model, o exemplo constante faz com que as pessoas percebam e se tornem autônomos. Né? Existem dois tipos de raciocínio, o autônomo e o heterônomo. O autônomo, acho que você pode traduzir a primeira parte e depois eu entro nisso que é importante. Realmente tiene que haber una demostración clara de los directivos y CEOs de las empresas que están aliados a esa transformación, tener un propósito y ser constantes. Sim. O ser humano autônomo, heterônomo, é aquele ser humano que o adolescente é muito isso, que ele não faz as coisas ou deixa de fazer porque ele acredita. Ele faz ou deixa de fazer porque ele acha que é proibido ou ele vai ganhar um prêmio. O ser humano autônomo é aquele ser humano que faz, ele alcançou um nível de desenvolvimento, que ele faz ou deixa de fazer porque ele sabe se está certo ou errado. Uma companhia, enquanto a maioria dos seus principais funcionários não tem um comportamento autônomo relacionado com a transformação, ela não é sustentável. A partir do momento que acaba o impulso da transformação, todos os movimentos anteriores e os comportamentos retornam. É muito comum isso também. O sea, que temos que integrar a esta gente que atua autonomamente, pero a través de incentivos. O que tem que incentivar isto? Na verdade, nós temos que, através de um propósito forte, incentivos corretos e processos modernizados em função da mudança, desenvolver a autonomia das pessoas. Ok, então com um propósito, um processo claro, tratar de dar essa autonomia às pessoas para que elas se sintam parte do processo de transformação digital.
Porque senão você parou de dar o impulso da transformação, as pessoas voltam ao estado anterior. Porque elas não acreditavam nisso. Porque creen más en eso. Vale. Correcto. ¿No hay más preguntas? No. Bueno, creo que no. No, gracias. No hay más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta final. Es súper interesante y nos quedaríamos hablando muchísimo tiempo sobre esto, que además también tenía un sentido antes y ahora tiene mucho más sentido. Este evento se empezó a organizar justamente por esto que decís, el cambio no puede venir desde el departamento de IT ni puede venir forzado por la consultora, tiene que venir de dentro de la compañía. Así que bueno, muchísimas gracias Jorge por el tiempo. Gracias a todos. I'm sorry because my Spanish. Todos aquí, vamos a compartir tu presentación, vamos a compartir la grabación también. A ver, creo que hay una última pregunta o un agradecimiento. Gracias. Llegado. Muchas gracias de la gente, muchos likes. Bueno, tus datos de contacto están compartidos con todos, así que pueden ponerse en contacto cuando quieran. Y nosotros los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana de Miami. Estamos a disposición para que se puedan conectar todos sin problema. Y bueno, que descansen. Buenas tardes a los que están del otro lado del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Thank you very much.